Primeiro, bom dia a todos e todas aqui presentes, cumprimentando a imprensa de Juazeiro, Petrolina, da região, e agradecer pela presença. O objetivo de hoje porque tem muita gente que fica me questionando, inclusive já fui questionado por algumas pessoas da imprensa. É por isso que eu falei que hoje eu ia contar todo bastidores da política, porque muitas vezes as pessoas ficam sabendo do que acontece ou por boca de terceiros, ou por bochicho ou matérias plantadas. E eu resolvi fazer uma narrativa para que a gente deixasse claro para o povo de Juazeiro e para toda a região, enfim, todos que interessam, o que de fato aconteceu e por que o candidato não é Isaac. Então, essa é a narrativa. Por que Isaac liderava todas as pesquisas com vantagens grandes, todo mundo dizia isso, os adversários reconheciam isso. Por que o PT tinha outros nomes que, inclusive, liderava também processos, digamos, dentro dos critérios de escolha, também eram nomes com densidades eleitorais e nomes já testados politicamente e que foram eliminados do processo. E por que se deu a escolha de Andrei pela federação e levou isso ao apoio do governador, e porque o PSD é da base aliada e o PSD tem um candidato hoje em Juazeiro, assim como ontem o senador Otto Alencar deu uma entrevista no programa de Geraldo José e também saiu na rede GN, eu não vi se mais algum veículo publicou, mas eu vi no programa de Geraldo, eu vi uma parte da entrevista e depois me mandaram uma matéria do Rede GN. Então, toda essa história que a gente vai deixar esclarecer aqui hoje, para que toda a sociedade de Juazeiro tenha conhecimento. Primeiro, todos sabem que eu fui vítima de um processo. Quando eu disse que eu podia ser candidato, e diversas vezes eu fui na imprensa e disse que eu não tinha nada que me impedisse de ser candidato, e de fato não tinha. Apareceu um fato novo e que foi provocações feitas pela oposição, naturalmente, pelo governo que aí está hoje. Eu digo sempre que prometeu muito e ainda não disse até hoje para que veio, e agora quer mais uma vez fazer promessas e tentar enganar a população mais uma vez. Então eu sempre lutei contra isso. Quando a nossa candidatura, quando foi tomada uma decisão que a federação foi obrigado a apoiar uma candidatura, não é a federação, meu partido foi obrigado se absteve, mas foi obrigado, foi voto vencido dentro da federação. Naquele primeiro instante eu disse que não iria apoiar a atual candidatura e que a gente ia decidir o que é que ia se fazer. Então, todos sabem sobre esse processo, assim como o senador, inclusive, ontem deixou muito claro. Esse processo nosso foi um processo movido pelo Ministério Público contra o pagamento de energia dos mercados populares. Todos os prefeitos, historicamente, pagaram para trás. E até hoje a prefeita paga. Mas apenas Isaac recebeu esse processo. Não sendo... E eu, como já disse também na imprensa, fui vítima também de uma advogada irresponsável, que na época eu não podia botar advogado pela prefeitura, que é um processo contra a prefeitura, e a minha empresa tinha um contrato com o escritório de Dr. Carlos Luciano na época, e essa advogada, como outro advogado também, eram dois advogados, trabalhavam e prestavam serviço para a minha empresa.
Ela tinha um contrato com a minha empresa. E a gente pediu a eles para fazer a defesa. E assim como fizeram. A primeira defesa foi feita por um advogado que eu não lembro o nome, agora, mas está lá no processo. E ele passou no concurso da Polícia Civil do Ceará, é delegado hoje no Ceará, e ao assumir como delegado, ele fica impedido de advogar. E ficou a doutora respondendo pelo processo. O processo, houve uma notificação novamente em 2021, e eu não tomei conhecimento. Ela já estava funcionária da prefeitura, da prefeita, tomou conhecimento, além da defesa que eu fiz, que ela estava impedida de advogar. Ela tinha a obrigação de ter avisado o cliente dela, porque ela estava impedida de advogar, e repassar o processo. Mas por interesses políticos, ela deixou o processo correr à revelia. Eu entrei com a defesa, o atual juiz, que fez o julgamento final também, o mesmo juiz, deu um parecer favorável, porque tinha sido feita uma nova lei no governo de Bolsonaro que deixava de ser improbidade administrativa, deixava de ser inegibilidade. Mas o Supremo derrubou a retroatividade. Então, ele teve que voltar atrás do processo, isso já esse ano, por isso que eu digo, esse processo já surgiu esse ano. Ele voltou atrás do processo para poder a gente entrar com a nova defesa. Como assim entramos? Mas, infelizmente, entrou o processo político e eu só quero entender que há jogo combinado, porque eu fiz um acordo com o Ministério Público, e todos têm conhecimento, eu tenho conhecimento público, para poder dar tempo eu ser candidato, porque o processo, o direito era meu, porque a advogada perdeu o prazo e ela não podia estar advogando, mas não dava tempo eu ganhar essa luta até o prazo da eleição. Então fizemos um acordo com o Ministério Público, que isso é público, eu não sou o primeiro, vários já fizeram, inclusive teve o caso de Jacobina, que foi negado na segunda instância, mas é porque o caso de Jacobina, o dele foi julgado antes da nova lei. Então, por isso que o caso dele não teve sustentação em Salvador. Mas caso o nosso foi depois da lei, e caso igual o nosso, já tem jurisprudência na segunda instância em Salvador. Então, não sendo suficiente para isso, o prazo que a gente fez, o acordo que a gente fez com o Ministério Público mandou notificar por 5 dias, através do oficial de justiça, e o juiz aqui, eu só quero entender de jogo com a prefeitura, porque o que ele fez foi de extrema perseguição,